Oi pessoal, professor André Valente do canal Fora da Caverna e o assunto de hoje é a reforma do ensino médio. O governo federal acabou de aprovar aí a MP que institui aí a reforma do ensino médio. Na prática, o que significa essa reforma? Hoje, o ensino médio tem aí 13 disciplinas. Todas as escolas oferecem essas 13 disciplinas nos 3 períodos de aula. Com essa reforma que o governo está propondo aí, não haverá mais as 13 disciplinas, todo o conhecimento do ensino médio vai ser distribuído agora em 5 áreas de conhecimento, que são as áreas de linguagem, de matemática, de ciências humanas, ciências da natureza e o ensino técnico. Uma outra coisa é que nem todas as escolas são obrigadas a oferecer todas as áreas de conhecimento, mas elas têm que oferecer pelo menos algumas dessas áreas. Uma outra questão é que a carga horária deve aumentar também. Então o jovem vai ter que ficar mais tempo na escola e para isso existe a ideia do ensino em tempo integral. Muita gente está apoiando porque não percebeu muito bem algumas questões, né? Vamos começar por essa do ensino integral. Ok, é muito bonita a ideia de que o jovem tem que ficar mais tempo na escola. Se ele ficar mais tempo na escola, ele vai fazer menos bobagem, vai ficar pela rua, enfim, que é esse o argumento que se usa e se convence os pais aí por conta disso tudo, né? Mas a grande pergunta é, e os jovens trabalhadores? E a maioria dessa população que estuda em escola pública e que muitas vezes estuda à noite justamente porque durante o dia tem que trabalhar para ajudar suas famílias. Quem é que vai garantir a estadia desses jovens na escola? Né? Quem é que vai garantir que eles consigam continuar estudando se eles têm que trabalhar? Ou que eles consigam continuar trabalhando já que eles têm que estudar? Uma outra questão é essa questão das disciplinas, né? Disciplinas importantes como história, como geografia, foram prejudicadas porque foram transformadas em temas, em assuntos da área das ciências humanas. Ora, quando nós falamos em ciências humanas, nós estamos falando de história, nós estamos falando de geografia, nós estamos falando de sociologia, nós estamos falando de filosofia, nós estamos falando até mesmo, se nós formos parar para pensar, da literatura, nós estamos falando das artes, nós estamos falando de antropologia, nós estamos falando de várias áreas de conhecimento que até então estavam aí colocadas dentro das disciplinas. Como que o jovem vai ter um conhecimento da história do seu povo, da história do seu país? Como que ele vai desenvolver raciocínio crítico? Como que ele vai ser capaz de exercer a cidadania se o governo está dizendo para ele que ele pode aprender tudo mais ou menos ali por cima, porque a grande ideia agora é que ele se prepare para o mundo do trabalho, né? O grande argumento dessa reforma é de que o jovem vai poder escolher uma área com a qual ele tenha mais afinidade, mais interesse. É claro, nós sabemos que algumas vezes nós estudamos coisas que nós não entendemos, coisas que nós não achamos legal, mas a gente precisa entender o seguinte, quando se fala em educação escolar, nós estamos falando de conhecimento de mundo. E o mundo, ele não é dividido em caixinhas, em que a gente pode falar, vou ficar só nessa caixinha aqui, eu vou só pensar de forma lógico-matemática, porque é disso que eu gosto e é isso que eu sei fazer. Essa reforma, ela vai na contramão, inclusive de uma tendência atual, que é a tendência de entender que o ensino ele tem que ser abrangente, ele tem que fazer com que o jovem seja capaz de articular conhecimentos, de pensar em coisas diferentes, tem que ser dinâmico. É isso que inclusive o próprio mundo do trabalho oferece. E para fechar isso aqui, é discutir que essa reforma ela fere a educação como direito constitucional, porque no artigo 205, a educação aparece como um dever do Estado e da família, que tem que garantir para o jovem, e com a finalidade do pleno desenvolvimento do indivíduo como pessoa, como cidadão e para o mundo do trabalho. E aí eu pergunto, como que nós podemos garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, do cidadão e do trabalhador? Então fica aí a reflexão, vamos pensar junto em tudo isso daí, porque é do nosso interesse, é da nossa vida, é do nosso país que nós estamos falando. Um grande abraço para todos aí, assina aí o nosso canal se você ainda não assinou, gostou do vídeo, curte, compartilha, acompanha a gente aí e se tiver alguma sugestão, alguma ideia, coloca aí nos comentários. Grande abraço, até o próximo vídeo.